vem para cá, fazer parte aqui. Boa noite aí quem tá entrando. Olha ele aí, ó. Ah, o Boa cara tá noite, aí. cara. E aí, meu querido, tudo bem? Boa noite, pessoal. Beleza, graças a Deus, tudo bem? Opa, graças a Deus. Melhor agora, né, cara? Obrigado por aceitar o convite Que aí, bom. né? Isso é Você não sempre. tomou banho, mas eu tomei, né? Ah, é. Deu tempo. Mas o seu trampo lá é puxado, né? Eu sei como que é puxado. É, lá é Então, tenso. Lá é lá é tempo. tenso. Você chegar em casa, tomar um banhozinho, senão entra, senão nem entra dentro de casa, né? Não, senão, não. Às vezes tem que ser de mangueira, lá fora. Dependendo do frio. Ó, tá frio hoje aqui em Maringá. Hein? Não, Tá hoje não frio em dá. Maringá. Hoje não dá. Não dá, não. Então, galera, boa noite, Patrícia Padovani. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos aí, falei. Umas 19h10 aí, a gente, vamos batendo um papinho aqui, a gente já inicia aí o processo para a galera chegar. Sempre tem um delay para eles entrarem aí. Né? Boa noite aí Tranquilo. quem está chegando. Né? Então, assim, separei umas imagens suas aqui, tá? Para colocar certinho, para a galera ver. Para a galera ver o antes e Sério? depois, né, cara? Ah, tem, né, Sério? irmão? É Tem, a né? prova, né? Tem que ter a prova. A prova é você que vai falar, porque nada melhor do que o testemunho, né? Aquele testemunho, Sim, que né? Que a pessoa falar como foi. E eu vou pedir para você já de antemão que você conte tudo em questão de dificuldade, o que você teve ali dificuldade, o que a gente passou para fazer o processo, para a gente acertar, né? Porque é dia a dia o programa, então ele é um programa que ele é muito eficiente, mas exige a disciplina do aluno, né? A gente vai falar um sim, pouquinho sem disso mais dúvida. para frente, que é o Alexandre Fernandes da Conceição. Puxa, aqui, tá tudo aberto aqui. Que eu faço um esquema aqui, deixo tudo aberto para mim não me perder, né? Tem um script aqui para a gente Sim. tentar seguir, nunca dá certo para seguir. Não, não, às vezes falha. Boa Então noite aí vamos quem lá. está entrando. Vamos lá, vamos começar. Beleza. Bom, meu nome é Alexandre Passos, sou personal trainer, certificado Galo Personal Systems. É um orgulho falar dessa certificação que me traz tanto prazer em trabalhar, não, que eu não digo que eu trabalho, que eu faço o que eu gosto, tenho prazer em fazer e compartilhar com quem precisa e resgatar vidas, né? E esse rapaz que está aí é o meu xará, o Alexandre, e quero que ele agora se apresente aí para a galera, Lê, e conte aí um pouquinho como foi o programa, e com isso a gente vai interagindo em relação a como foi o início, o que eu coloquei aqui, ó, a decisão em fazer, né? O que te trouxe, o que motivou você a procurar, né, a Clínica Alexandre Passo, eu como seu amigo Alexandre Passo, a fazer o programa, a querer fazer. Vamos lá? Boa noite. Sim. Boa noite. Então vamos lá. Bom, meu nome é Alexandre, eu tenho 45 anos, eu sou proprietário de uma empresa de acessórios automotivos aqui em Maringá, lá na Vida Brasil, chama Topson. Então, o meu serviço, como a gente começou a falar até antes brincando, ele é bem pesado, eu tenho que deitar embaixo de carro, de caminhoneta, lâmpada, esse tipo de coisa, né? Então é corrido o dia inteiro. E eu senti que um ano atrás, mais ou menos um ano e meio atrás, eu comecei a meio que ficar com dificuldade em levantar com dificuldade, tipo um senhor, 45, 44 anos não dá, né? E o libido começou a cair, não era mais tão bom quanto antes, e o meu corpo não estava legal, tá? Eu me via gordo, tanto que o meu apelido é Gordo. Gordo. Gordão. 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 Né, o Xandão, o Alexandre, ele é meu amigo particular, entendeu? Ele foi o meu mestre, o meu professor aí, não sei como que a gente pode, né? Mas ele é meu amigo Classificar? particular da minha casa, Sim. né? Dos nossos filhos, nossos esposos e tal. E aí, ele um dia, eu lembro, ele falou assim, rapaz, você tá inchado, hein, bicho? Você tá inchado, hein? Eu falei, eu tô vendo, não tá legal, e não tá legal. E aí entra aquela parte financeira, será que é hora de investir? Será que não é hora, não é hora? Se a gente pensar em hora de investir, nunca é hora. Não é hora de gastar, investir sim. Não é hora de gastar? Não, não é. E aí veio a pandemia, aquele rolo todo e tal, e eu cada vez pior.
1 quilo por mês, eu engordava, 2 meses 1 quilo por mês, e foi subindo, subindo, até chegar a 127. 127. Não sei se Primeira você tem esse pesagem. número aí, 127, 128 quilos, quase 130 quilos. A primeira pesagem nossa foi 127.700. A primeira pesagem Então, nossa. então vamos lá, 128 quilos. E, cara, 128 é quilo, hein, moço? Cara do céu, é pesado demais. E aí eu comecei a me sentir doente. Além de me sentir gordo, eu me senti doente. Eu comecei a me sentir doente, assim, pressão 15/10, 15/11. Só que era uma pressão que eu não sentia mal com ela. Fala a altura, né? para Não mim. tinha... Fala a altura. Então, a Fernanda está perguntando sua altura. Ah, tá. 185. 185. 185. Eu não vou conseguir ler embaixo, que eu não consigo enxergar de perto, Não, tá? fica tranquilo, eu mando aí para você. Isso, aí você vai perguntando para mim. Tô vendo só umas letrinhas tudo embaçadas. Assim. Aí eu comecei a me sentir doente, cara, assim, não tava legal mais na minha vida, tá? E você sabe que a gente tinha lugar para ir lá no porto, a gente tem barco e tal, ia para lá, e teve um dia, eu acho que você vai até postar essa foto, eu acho, que quem mandou essa foto foi minha esposa, foi você. Eu tava no porto, quando a minha esposa tirou a foto e me mostrou essa foto, eu falei, não, cara, não pode ser. Não pode. Não sou eu. Não sou eu, é impossível que seja eu. E, cara, me deu um choque de realidade, assim, louca. Eu fiquei muito mal comigo mesmo. Aí foi o dia que eu te procurei e falei, não, vamos fazer uma análise do corpinho básico e vamos ver o que a gente faz. E aí nós fizemos, bem no finalzinho da avaliação, você falou assim, vamos medir a pressão sua. Você lembra isso aí? Lembro. Já é um protocolo. Já é um protocolo, né, da avaliação. Mas estava indo tudo legal, né? Estava indo tudo legalzinho, no final deu um problema. E aí você falou, você mediu, falou, não, tem coisa errada, 15/10, 15/11, estava essa hora. Aí eu falei assim, não, a minha pressão sempre foi normal, não sinto nada, não sinto dor de cabeça, não sinto nada. Mediu 2, 3 vezes, deitado de pé, de ponta cabeça, de lado e tudo igual. Falei, Ale, você tá zoado, eu não ponho mais a mão em você a partir de agora, você vai ter que fazer um monte de exame. Aí você fez uma bateria, pediu uma bateria de exame bem legal para saber como que tá a parte interna, né, como que é o corpo, tal, como que tá funcionando. E aí a gente começou o tratamento. A gente se acertou e começou o tratamento. Foi fácil? Não. Começou aí o rolo. O rolo começou aí. Espera aí, vamos por parte. Então vamos falar aqui da avaliação, né? Da nossa avaliação, que quando o Ale me procurou, bom, aqui nós temos alguns certificados da Galo Personal Systems, eles trabalham no mesmo padrão que eu trabalho, nós temos a mesma metodologia. E Dias Alarde ser maldosa, colocou bagaceira. Não estava bagaceira, estava minha boca, estava um carro meio com o motor indo pro pau. Então, assim, a gente trabalha com a mesma metodologia da Galo Personal e eu tenho alguns alunos que estão entrando aí, alguns já estão, e tem aquela galera que está chegando aí. Então, deixar claro como que funciona. O Ale, quando me procurou, ele já conhecia meu trabalho há algum tempo, então aquela consulta que eu faço inicial praticamente não teve necessidade. Ele já veio direto para uma avaliação. Na avaliação nós vamos escolher uma anamnese, nós vamos fazer uma anamnese que é o quê? Questionamento em relação de como está o seu estado físico, o seu estado de saúde naquele momento, parte hereditária, se tem alguma herança genética, se é algo ocasionado, e depois nós vamos partir ali para os exames laboratoriais. Até então eu não tinha nada em mão dele, alguns exames mais antigos que ele me relatou, e nós vamos para a parte clínica, que é o estado cardiológico, pneumo, né, com o que nós estamos vivendo agora. Aí quando entrou nesse estágio do clínico, né, foi onde a gente tem, dentro do parâmetro de avaliação, aferir a pressão arterial. Nós aferimos a pressão arterial, fazemos uma regrinha de 3 e vamos para frente. Aí quando eu aferi a pressão dele, eu me assustei. Foi quando eu perguntei, falei, Ale, e como está a sua pressão? Não, minha pressão é normal, tá? Você mede de enquanto em quanto tempo? Não, faz um tempo já que eu não meço. Então,
Isso também é aquela questão assim da gente não se preocupar muito com a relação da pressão arterial e não temos costume de aferir todos os dias. Foi quando eu orientei ele a ir procurar um cardiologista, né? E pedir uma bateria de exames. Aí nessa bateria de exames é que nós trouxemos a realidade, né? Trouxemos a realidade dele em relação ao treinamento. Ele já fez um teste de esforço no cardiologista, que é para colher a capacidade de oxigênio por milímetro de sangue. Isso para quem tem pico, no caso do Alexandre, era picos de hipertensão, ele não estava hipertenso, mas estava uma pré-hipertensão. Aí eu modulei o treinamento dele dentro daquela customização, né, que a capacidade cardiorrespiratória dele iria suportar e também a resistência física periférica dele, que daí já vem tudo ali no protocolo do médico para mim, no laudo do médico, aliás. Aí eu mando para a nutricionista, que é a Dani, foi convidada hoje, mas a Dani, ela tem um certo... Ela fica vendo, não gosta muito de live, mas a nutricionista responsável é a Daniela. Aí mandei para a Dani para a primeira fase. Aí mandamos toda a modulação para Alexandre. Aí, vamos lá. Aí começou o rolo. Aí, nós fazemos como que foi feito o começo. Você passa o tanto de alimentação, que eram 6 refeições por dia, e um tempo de aeróbico, que era na média de 50 minutos, 45, 55 minutos essa média aí. Cada dia muda, tal, cada pessoa. Comecei a fazer alimentação boa, muito, muito top falar isso, que a gente fala assim, vamos fazer um regime, só que no meu caso não era o regime, era a minha saúde, né? O regime, o peso veio de graça, a minha saúde que voltou a top, né? E aí começou, a gente come 6 vezes por dia, e aí comecei a fazer o cardio, e nesse cardio a gente tem que fazer dentro dos batimentos cardíacos que você determina pra gente. Exatamente. Primeiro dia que eu fui andar, tem que ficar dentro daquele batimento cardíaco. Você lembra que eu te liguei à noite? Lembro. E eu fui fazer o treinamento aeróbico à noite, depois das 6 e tal. Aí eu falei, Xandão, tem coisa errada, cara, que eu não consigo andar, cara. Tô me rastejando. Como não consegue andar? Hã? Tô me rastejando, Não é. Você lembra que eu começava a andar e subia demais o cardio? Sim. Aí eu falei, eu não tô conseguindo andar, cara. Em 50 minutos eu andei 400 metros. Aí, mas por quê? Não, porque aí eu te perguntei, mas eu tenho que ficar parando. Eu falei, não, é isso mesmo, tem que parar. Deixa sempre dentro do seu cardio e tal. E fui, 300 metros, 400 metros. Eu falei, não pode, cara, com 50 minutos andar 400 metros. E eu falei, cara, esse negócio tá errado, esse relógio meu tá errado. Aí eu peguei um Garmin, que é um negócio mais top, mais profissional. Eu falei, agora eu vou andar. Que andar, nada. Eu ficava mais parado na pista de caminhada do que andava. Parava 3, 4 minutos, andava 20 segundos, 30 segundos. E assim foi indo. Um dia, 2 dias, começou a aumentar. E foi passando... Eu acho que em 2 semanas já andava uns 2 quilômetros. Que é muito pouco ainda, né? Mas para mim já era uma puta de uma vitória. E até a primeira fase, que foi 20 dias, né? 21 dias, né? Nós fizemos. 21 dias. Até os 21 dias eu perdi 13 quilos. Peraí que eu tenho aqui. Você começou com 128. Na segunda avaliação, você já estava com 116.800, praticamente 11 quilos e 200. 12 quilos foi pro pau na balança. Né? Já era outra pessoa. Lembrando que nesse tempo, quando eu comecei, eu também não dormia legal. Eu dormia cansado, corpo morto. Só que eu acordava 1h30 da manhã, parecia que eu tinha dormido um caminhão e acordava extremamente cansado e não tinha mais sono. E eu ficava pingando, sabe? Você dorme meia hora, acorda, dorme meia hora, acordava 5, 6, 7, 8 vezes por dia. Por noite, né? Uhum. Eu não conseguia dormir. Então eu chegava às 6 e pouco da manhã, que é a hora que eu tinha que levantar,
Eu tava um bagaço. Eu tava extremamente cansado. Eu não dormia, é verdade, né? A gente só deitava. E o corpo não descansava. Não E descansava. em uma semana, em 10 dias, eu lembro que eu te falei no outro dia cedo, eu falei, cara, eu dormia a noite inteira, bicho. Eu dormia a noite inteirinha. E eu fazia anos que eu não sabia o que era isso. Lembra que eu te falei que Anos que eu falo. até em 8, 10 sessões você ia dormir igual um urso? Eu brinquei com Então, eu você. lembro, a gente ouve e fala assim, cara, esse cara aí tá achando que é. E ele E, acha mesmo, e acha. Ele acha que tá certo, tá certo. e outra coisa, Ale, outra coisa que a gente fala em relação à parte fisiológica, né, do nosso organismo, eu acabei de anotar aqui, a primeira aferição de pressão, isso do cardiologista, tá? Quando eu fechei a avaliação dele, que eu peguei os exames do cardiologista, a pressão estava em 150/99. Na segunda avaliação, que ele está agora dando depoimento em relação do que houve de melhor qualidade de sono, os 12 quilos praticamente baixou, a pressão dele, galera, veio para 115/75. Então, falando na linguagem que é costumeira falar, de 15/9, ela veio para 11/7. Olha a diferença, olha a melhor de qualidade de vida, né, que a gente proporcionou para o Ale aí em 21 dias, né? Pode Foi continuar, muito eu só rápido. queria fazer essa colocação. Ótimo, é isso mesmo. E lembrando, é assim, além da pressão, qualidade de vida, não passa fome. E aí foi muito top, assim, essas 3 semanas. Foi assim, cara, se continuar assim, em um mês acho que para, né? Porque não pode, né? Vou derreter, né? Vou sumir. Vou sumir, aí não rola. E aí partimos para a segunda fase, que a segunda fase não foi muito legal na parte de alimentação, que aí entra Proteína. só proteína. Quando E eu aí vou meu comer intestino. carne, lembra? Quando eu vou comer É carne, verdade. espera a segunda Cara, fase. eu falei, cara, eu preciso comer carne, cara. Eu falei, calma, você vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais ver carne. E aí chegou a carne. E aí o intestino travou, e aí teve uma mudança, sempre conversando com a Dani, né? Chata, mentira. Dani, eu posso trocar tal coisa? Tá no seu cardápio? Tá no seu cardápio. Tá no seu cardápio? Tem que sempre ser firminho, sempre certinho e tal. E aí teve uma mudança no cardápio, com quantidades de alimento, tal, voltou ao intestino normal de novo. Aí eu continuou. A parte aeróbica já estava a seus 3 quilômetros, mais ou menos 3,5 km, quase que dobrou. E era engraçado que eu chegava em casa no começo, eu não chegava só a alma, o corpo tinha ficado para trás. Eu já estava destruído. Era 50 minutos de surra. E quantas vezes eu pensava, eu chegava em casa e falava assim, cara, eu não vou mais não. Amanhã eu não Eu não vou de vou mais. novo, né? Eu não vou, cara, eu não vou. Aí, só que todos os dias, quem faz ou quem já fez tal, tem que fazer a medida, mede, pesa, tirou a foto, manda pro Xandão. Todo dia eu tinha que ver esse cara aí, todo dia. E aí mandava foto no outro dia pra ele e falava assim, puta, Xandão, perdi mais 1 quilo, cara. Era todo dia, 600 gramas, 400 gramas, 1 quilo, 100, 1,3 kg. Teve um dia que eu perdi 1,7 kg. Cara, 1,7 kg num dia é uma coisa assim, parece que é mentira, mas, né? É Não é mentira. impensável, né? É impensável. Você É não... uma coisa que quem faz um regime comum, a quem que vai perder 1,7 kg por dia? É uma coisa impossível, não é verdade. Só que não é todo dia. Claro, tem dia que eu não perdia nada, umas 100 gramas, 200 gramas, às vezes eu perdia nada. E quando não perdia nada, o Xandão falava assim, o que você fez de errado? Cara, eu bebi menos água. Tá aí. Uma alimentação falhou. Tá aí. Sempre tem um motivo, tinha. Nunca era, fazia tudo certinho, sempre dava o resultado top. E aí acabou a segunda fase. Eu acho que eu perdi pouco peso, eu acho, nessa segunda fase. A segunda fase de 3 a 6 quilos, você perdeu 3 quilos e alguma coisa. Foi na balança, né? Na balança. A gente costuma dizer que Balança. porque a segunda fase, falar um pouquinho, Ale, rapidinho antes de entrar na terceira fase, o que acontece aí com a primeira e a segunda fase e todas as outras fases também?
A gente consegue determinar o processo do programa logo após o término da segunda fase, que daí nós vamos saber a eficiência do programa em relação àquele organismo. Então, assim, é todo um cálculo que nós fazemos em cima, né? O aluno, normalmente, a gente não passa isso para ele, até para não criar um efeito placebo, aquela expectativa, né? Mas o Alexandre sempre perguntava para mim, como outros perguntam, estou indo bem? Eu falo, cara, está indo muito bem. Você imagina só você perder todo dia 500 gramas, que era uma média que ele, durante a semana, ele perdia todo dia uma média de 500 gramas por dia. Então, assim, cara, em 10 dias você perde 5 quilos, em 20 dias você vai perder, entendendo? 10. Então, assim, são 70 dias, se você perder 500 gramas por dia, é muita coisa, né? Então, a gente tem que também dar esse feedback para o aluno. E as fases, assim, a primeira fase é de 14 a 21 dias. Quando a gente pega um indivíduo com VO2 acima de 42, 45, já é um indivíduo que está apto ao programa, que nós não precisamos trazer dentro desse padrão de normalidade, principalmente a capacidade de oxigênio, porque lembrando que a gordura é igual ao fogo, né? Ela queima na presença do oxigênio. Então a gente faz um programa de 14 dias. Para quê? Para diminuir um pouco a fase, porque vai chegar um momento que o corpo deixa de ter o estímulo para processar a gordura como fonte de energia. Ele dá uma travada no peso, principalmente se estiver devendo muita massa magra ali para o organismo, certo? Então, o que acontece? Todas as fases têm o processo do estímulo, que a gente mudou a alimentação, entrou no processo só da proteína, por quê? Para tirar todo o carboidrato, pelo menos 90%, 95% da ingesta do carboidrato, ela é retirada na segunda fase, para fazer o corpo ter o estímulo e o cérebro entender que ele tem que entrar para metabolizar a gordura como fonte de energia, que é e é um período curto, de 8 a 10 dias. Então, nós também temos que ter, por isso que essa conversa diária, e em relação a estar recebendo o processo da balança, todos os dias de manhã, faz a higiene pessoal, sobe na balança, tira a foto e manda. Por quê? Esse peso de hoje está relacionado ao dia de ontem. Então, quando você dá um intervalo maior de uma refeição para outra, ou faz uma ingesta menos de água, ou come alguma coisa que está fora do cardápio, o corpo ele vai responder muito rápido, porque ele está no processo de reprogramação. Então, vamos falar assim que os receptores deles estão muito abertos. Os adipócitos ainda não foram atrofiados. Os adipócitos são as células que armazenam gordura. Então, nesse processo, ainda está naquela fase assim, ó, o que está acontecendo comigo? Né? Então, você tem que ir doutrinando ele, você tem que ir levando ele, puxando, ensinando, né, para o corpo o que pode acontecer, para o cérebro, aliás, o que está acontecendo. Então, esse estímulo a gente tem que estar diariamente ligado para saber, para não deixar o aluno também perder a linha. E uma coisa importante é isso. Você chega, é estafante. Quando ele fala aí, só para esclarecer, em relação 2 km, 2,5 km, é porque quando ele começou o aeróbio, né, na programação da capacidade de oxigênio dele, que era baixa, o tempo é maior. E a frequência cardíaca também, porque nós trabalhamos no quê? Na questão do volume, não da intensidade. A gente trabalha no volume. O volume é o tempo a ser feito, porque eu tenho que ganhar resistência cardiorrespiratória, ensinar o músculo cardíaco a trabalhar, entendeu? A trabalhar não, ganhar resistência, o músculo cardíaco e principalmente a musculatura periférica, que são as pernas. E a frequência cardíaca é estabelecida. Aí quando começa a cansar, a frequência sobe muito rápido, ele tem que diminuir. Por isso que ele falou que no começo eu andava 300, 400 metros, tinha que desacelerar, quase parar. Depois voltava. Aí ele andava 800 metros, 1 quilômetro. Na segunda fase, já foi diferente. Chegou a andar 2, 2,5, 2,800. Por quê? Porque era contínuo. A frequência baixou um pouco, aumenta a intensidade e diminui o volume, que é o tempo. Então, aumenta a treinabilidade cardíaca. Só para deixar um pouquinho claro, que eu quero explicar fase por fase por fase, para quem não entende sobre o programa, que eu quero que fique esclarecido hoje, né, em relação ao programa peso. E ali, agora vamos falar da terceira fase, aí, onde entra um pouquinho de carboidrato, de ação rápida, né? A alimentação já fica um pouquinho mais saborosa. Desde o início, desde a primeira. O que é o paladar? O paladar, o que mudou no paladar? Hoje? Totalmente. Totalmente. O sabor da comida hoje é outro. É outro, né? Mas nessa da terceira fase já tinha mudado bastante também. Muda bastante mesmo, né? Vamos falar da terceira fase. Em relação à alimentação. Terceira fase, a alimentação foi boa também, melhorou, da segunda melhorou bastante.
Não foi complicada, não foi complicada. Ela foi mais ou menos igual a primeira. A segunda não foi muito legal, não. Assim, mas foi mais difícil. Foi mais difícil. Até a adequação. Adequação aí. Até a nossa cabeça, assim, quando você põe na balança todo dia e você vê um resultado grande, como a primeira fase fez, e a segunda não fez, você já começa a falar assim, cara, será que tá certo? Será que eu tô fazendo a coisa correta? Será que não sei? Aí vem o Xandão e fala assim, cara, o seu corpo está se adequando à situação. Você tem que entender que você está perdendo 300 gramas de gordura. Você está ganhando massa magra. E aí tava aquele impulso de novo. E foi dando aquele impulso. Aí você, não, tá certo, vamos de novo, vamos mais um dia, vamos mais um dia. Então a terceira fase não foi complicada, foi até tranquila. A parte mais difícil, nessa fase aí, já estamos há um mês e pouquinho de tratamento, né? O Xandão sabe que a gente gosta muito de churrasco, então churrasco é festa é cerveja, e qualquer álcool, reuniãozinha não é pode. motivo para... Qualquer reunião. Motivo, cachorro do vizinho morreu. A festa. Né? A gente gostava bastante. Gosta até hoje, mas a cabeça muda. Muda é uma coisa absurda, assim, como que muda. Hoje não tem mais ninguém, o Xandão, para falar assim, pesa, né? Hoje tem a nossa cabeça assim, cara, mas eu preciso fazer um churrasco hoje, quarta-feira, terça-feira, segunda? Vou comer a minha saladinha aqui com um bife aqui, tá tudo top. Então, assim, a terceira fase não foi complicada. O que foi difícil foi as restrições dos amigos. Tem a pandemia, né? E aí, às vezes, até restrição não de vir gente em casa. Isso não tinha problema. Era problema de A gente sempre fazia aqui em casa, chama quarta da família. Já não sabe disso. E aí, quarta-feira, eu tenho 2 filhos e um casal, e os 2 falaram assim, pai, hoje vai rolar um churrasco. Era um hambúrguer, era indiferente o que, sabe? Mas rolava uma reunião de família. Todo mundo com o celularzinho no canto, e a gente batia papo da churrasqueira, cara, top demais. Até aconselho todo mundo fazer isso um dia na semana com a sua família, que é muito gostoso. E só que automaticamente já entrava a cerveja, né? Entrava um churrasco, um hambúrguer, alguma coisa, uma comida, tal, mas sempre relacionada a bebida e comida. Então, vou fazer um churrasco? Como que eu vou assar a carne e não vou tomar nada e vou comer um pedacinho de frango, um pedacinho de carne e tal? Não vou fazer. Então isso a minha cabeça deu uma... Foi meio complicado, essa parte não foi legal, não. Mas o tratamento, no geral, isso aí já entra a parte emocional, tal, né? Mas a parte do tratamento em termos de aeróbico e alimentação foi top. A terceira fase, até a última foi top, não foi? Daí pra frente, foi mais ou menos que todas que igual, né? Sim. Não foi uma coisa mais complicada. Uma coisa que eu acho que você não comentou, quando acabou a primeira fase, você faz um... Estou tentando achar a palavra, não lembro. Que eu vou até você, até a clínica, e você faz uma avaliação. Exato. Então, fim de todas as fases é feita uma avaliação, uma medição de braço, né, barriga, tal, todas as medidas certinho, e dali ele vê aonde está perdendo, aonde não está, o que tem que se adequar, o que não tem que se adequar, né? Isso. E é bacana você ter falado isso aí, que exatamente, cada fase, né, igual eu expliquei, que até a segunda fase é o que vai determinar o processo da eficiência do programa, é que da segunda fase em diante nós vamos ter a noção exata da quantidade de gordura aproximada que esse indivíduo pode perder. E até a segunda fase é onde vai acontecer realmente a reprogramação metabólica. O que é reprogramação metabólica? É a fase, principalmente na primeira fase, onde nós vamos tirar a parte inflamatória do seu organismo, foi o que aconteceu em relação à pressão arterial, que ela baixou, fazer o seu intestino funcionar com maior evidência, com maior eficiência, aliás, fazer com que o seu sono melhore a qualidade de sono, você entra nas fases do sono REM, que é o sono profundo, o sono para regenerar, aumentar os picos dos hormônios primários no homem, é o GH e a testosterona, e fazer com o processo do cortisol, que é o hormônio que aumenta toda a parte inflamatória do nosso organismo,
no pico dele, entre 5 e 9 horas da manhã, ele se torne mais baixo, entendeu? E não dê tanto processo danoso para o corpo. É onde o Alexandre começou a acordar bem melhor, onde foi que eu comecei a constatar, através do que ele me passava nas nossas conversas matinais, ele 6, 6:30 da manhã, todos os dias, como estava o parte de funcionamento do organismo dele. Quando a gente vai fazer a avaliação, olha só, foram 21 dias fazendo anamnese, certo? Foram 21 dias colhendo dados com o Alexandre. Então, quando a gente chega aqui para avaliação, eu praticamente só tenho que avaliar. Por quê? Porque eu colhi tudo o que eu precisava de dados. Então, quando a gente chega aqui para avaliar, eu já tenho uma noção, entendeu, exata do que vai ser a segunda fase, a eficiência. Aí a gente explica, né, eu explico para ele o processo da segunda fase. A segunda fase é um processo um pouco mais árduo, mas ela é necessária para quê? Que ali nós vamos ensinar o seu corpo a quebrar, né, a homeostase da gordura com processo anabólico dentro da via que nós chamamos aeróbia lipolítica, que a gente trabalha de 50% até 54% em todo o programa, que ele seja eficiente com o processo anabólico e tirar esse corpo do processo catabólico. Então ali nós começamos a fazer a parte de atrofia, atrofiar os adipócitos, fazer com esses adipócitos, tudo que ele coma depois do processo, que já ele vai falar sobre isso, depois de terminar o programa, o que ele consegue comer, esse corpo já não vai mais reter, que era o que estava acontecendo antes do programa, que tudo que ele comia, igual ele falou, praticamente todo mês era 1 quilo a mais, 2 meses 1 quilo a mais na balança. E chega um momento que o indivíduo não aguenta mais, né? O corpo ele começa a pedir para que ele tome alguma atitude, né? Ou você cuida da sua saúde ou você tem que parar para cuidar da doença. Foi o que o Alexandre optou em achar tempo para cuidar da saúde, que a vida dele é corrida para caramba. E no processo de pandemia que nós temos aqui em Maringá, nós temos algumas restrições muito severas aqui, ainda agora está um pouco mais flexível, mas quando ele estava fazendo o processo do emagrecimento, as restrições estavam bem restritas. Eu lembro quando você foi para um sítio, alguma coisa fazer, né, que você falou, puta, cara, agora, hoje eu pisei na bola, pulei, acho que eu só fiz 2 refeições, lá. Aí no outro dia pesou, estava 1 quilo abaixo, né? Eu falei, seu corpo trabalhando em evidência, né? Seu corpo trabalhando em evidência, e já estava da terceira para a quarta fase. E falando das fases, para a gente fechar esse processo das fases aqui, a terceira fase, ela entra com um processo que daí, por isso que a avaliação é tão importante, que ela entra já, além do treinamento aeróbico, o carboidrato de ação rápida e a proteína, ela entra também no treinamento de força, nós chamamos RML, que é o quê? Resistência muscular localizada. Para a gente começar a ensinar o corpo a treinar e proteger as articulações e dar resistência muscular localizada para o músculo. Para quê? Para que ele proteja essas articulações. E nesse processo onde nós vamos definir. Foi onde eu defini com o Alexandre, até para ficar mais cômodo para ele, se ele ia fazer o processo de ingesta do carboidrato só nos dias de treino de força, que eram 2 dias na semana, ou eu ia distribuir esse carboidrato todos os dias, né? Como me apresentou na segunda fase um resquício de perda de massa muscular, eu achei interessante estar colocando o carboidrato distribuído todos os dias, em frações pequenas. E foi assim foi muito bem elaborado, deu muito certo, a perda de peso chegou quase nos 110 quilos ali, então a gente já estava numa eficiência muito grande. Você lembra disso que eu expliquei para você? Lembro. Eu tenho que avaliar para me determinar se eu vou colocar o carbo 2 vezes na semana ou todos os dias, né? Você até acendeu uma vela, falou assim, cara, tomara que seja todos os dias. E foi todos os dias. Mesmo. E a quarta fase é a fase onde a gente faz a avaliação novamente, determinamos o processo do programa em relação à eficiência. Nisso, o VO2 do Ale, que vem na quarta fase, que é um VO2 que saiu de um VO2 de 38, aí na quarta fase, avaliação, antropometria, capacidade cardio. Já estava com VO2 de 48,17. Então, quer dizer, o VO2 dele praticamente aumentou mais do que seria o suficiente para ele poder emagrecer, que era até 45. Então, já estava em 48, né, de VO2. Então, com max de 13,8, que o ideal é 11, então, que é a força do organismo. Isso aconteceu e o Alexandre conseguiu ter muita eficiência. Fechando o programa, aí, na última fase, aí entrou na quarta fase, entrou o treinamento de força dinâmica, que aí nós temos que recuperar um pouco da massa magra,
né? Porque ele tinha um déficit de massa muscular considerável, por isso que ele já começa a estabelecer o que vai ser o processo dele de perda ou eliminação de gordura. O corpo já começa a estacionar, porque começa a equivaler ao processo, ao que deve de massa magra e o que tem de gordura ainda para perder. Porque daí, se comparar com isso aqui, se bater os dois de frente, começa a perder massa magra e a gordura começa a preservar. Porque o cérebro entende que a gordura é vida. Entenderam? Por isso nós fazemos todo esse processo de quantificação, de modulação e ensinar o corpo a fazer o processo de queima. Quando chegamos na quarta fase, foi treinamento de força dinâmica. E o Alexandre ele tem um probleminha na região lombar devido ao trabalho. Vocês não estão entendendo o que é esse cara dentro de um carro. O cara tem 1,85 m, ele entra dentro de um Fiat Palio, de um Gol. Cara, ele se torce por debaixo daqueles bancos ali, daqueles negócios para passar fio, essas coisas. Voltei a me torcer, né? Eu não me torcia mais. Voltei. Voltei isso, aí quando a gente começou a fazer o processo de força dinâmica, né, a gente faz um teste de força para saber a capacidade dele em relação aos equipamentos, ao quanto que consegue trabalhar com carga. Isso é uma questão força de modulação. Máxima, né? Oi? A força máxima? Isso, a força máxima. Para a gente trabalhar na força dinâmica com ele, eu trabalhei a 70% da força, da carga máxima dele. E eu escolhi os equipamentos para ele devido à conduta do Alê, e nenhum dos equipamentos é cadeia fechada, que é o leg press. E ali houve não no equipamento, mas o equipamento potencializou, tá? Então eu falo aqui para vocês que a gente tem que ser bem aberto. Falei para vocês que seria um bate-papo sincero. E ali ele potencializou uma dor na região lombar. Então, potencializou essa dor, o que acontece? O corpo ele libera mais cortisol devido ao processo inflamatório que causou na região. Eu não lembro se você chegou a tomar um anti-inflamatório, Lito, que eu pedi para tomar. Não, né? Mas a gente tirou, né? A gente tirou o exercício. Mudou os exercícios para tirar o peso da lombar, aí amenizou. Até acabar o quarto, já tinha meio que zerado já. Aí eu passei um agachamento na bola para ele com carga, que foi bem eficiente o processo para ele. Então, o que eu falo para vocês... E passou também uns alongamentos também, né? Uns alongamentos também, né? Sim, foi. Isso ajudou, assim, bastante, monte. Porque, na verdade, não rompeu nada, só houve uma contratura muscular na região. Por quê? Devido a essas manobras circenses dele lá no trabalho dele, né? Essas manobras de circo, aí o que acontece? Quando veio para a clínica, potencializou. Aí houve uma contratura muscular. Aí conversei com ele, me relatou para a Érica, que é a Érica que estava seguindo ele em relação aos treinamentos. Aí a Érica e ele me relataram. Oi? Pode falar. Essa ali não é o problema. A Érica é o problema. Ela tem problema, né? Ela é cria. A gente vai chegar lá já. Ela é cria. Aí o que acontece? Aí nós conseguimos modular um treino para ele. Por isso que o que eu estou querendo dizer para vocês aqui, em relação do acompanhamento de perto com o aluno, você está sempre ligado, focado e acompanhando, fazendo as anotações para que possa, entendendo? Você entender quando ele explicar alguma coisa, porque não é um mar de rosa, entendendo? Existem possibilidades de coisas darem errado. Então você tem que estar sempre muito atento a isso para poder modular o treinamento. Por isso chama treinamento customizado, treinamento personalizado. É isso aí, Fernando, acionou o gatilho mesmo, que já estava potencializado. Aí com isso nós conseguimos amenizar, né, o problema e fechamos a quarta fase. Saímos da quarta fase e entramos na fase final, que voltamos para a proteína. Né? Eu já estava voando já essa hora. Já estava voando. É o que eu ia falar agora. Estava bombando já, É o que eu ia falar agora. O Ale ele saiu na quarta para a quinta fase, ele já estava... Eu deixei para falar aqui, não fiz as anotações. Espera aí, rapidinho. O Ale já estava com 108,7 kg, entendeu? Então, o cara que começou com praticamente 128 quilos, né? E na quarta para a quinta fase já estava com 108,700. Então, era praticamente já... Deixa eu voltar um golinho só. Pode voltar. Quando a gente começou na segunda-feira, o primeiro dia... Aí chegou o final de semana, chegou na sexta-feira, assim, eu falei assim, cara,
que nós medimos, nós fizemos uma avaliação tipo na terça, quarta-feira, né? Aí chegou na sexta-feira, eu falei assim, cara, se eu enfiar o pé na jaca esse final de semana, eu vou começar com mais de 130 quilos, certo? Eu quase não comi, cara. Eu quase não comi na sexta, domingo, para começar mais baixo. Você bota a fé, você vê como que é a cabeça do cara. A cabeça, né? A cabeça como que é. É bem isso mesmo. Se eu fizesse o que eu tivesse feito normal, na minha vida normal de sexta a domingo, que a gente meio que aperta o botão do se dane e bagaça mesmo. Botão vermelho eu tava mais 110, eu tinha mais de 130 quilos fácil. Vamos lá. Assim. Então, aí ele começou a quarta para a quinta fase já com 108,7 kg. É o que ele está dizendo, está voando. Né? Já estava voando. Houve até o questionamento se a... Pode falar. Quando eu falo que estava voando, é assim. Lembra que no começo eu falei que eu andava 300 metros em 50 minutos? Chega num ponto que o cardio já não dá mais para andar. Andando, no começo, eu vou pôr número, tá? Não vou falar certinho, que são várias etapas e sempre mudava. Sim. Vamos dizer que o meu normal era para andar em 120. Eu começava a andar em 150, 155. E aí o que eu tinha que fazer? Eu parava, encostava num poste e via o pessoal andando. E eu parado só olhando no relógio. Acho que os caras olhavam e falavam assim, cara, esse cara aí, o que tá fazendo, velho? Só olha pro relógio. E aí, opa, 110, era de 110 a 120, por exemplo. Aí eu começava a andar de novo, andava 30 metros, olhava de novo no relógio, estava 140. Aí eu parava de novo, e andava, esperava, e isso foi assim. Por isso que, quando estava na quarta fase, no final da quarta fase, eu estava andando quase 8 km. Andando não, eu corria mais do que andava. Para falar em correr, a minha esposa, ela corre, né? Agora não, já faz um tempo que ela está um pouco sem treino, mas ela falava, ela ia nessas corridas aí, 30 quilômetros, você é uma retardada, ficar correndo, que é uma louca aí, um atrás do outro, vai se tratar, né? A gente sempre zoou com isso. Sim. E aí, eu me via correndo, cara, era um prazer, era a coisa mais deliciosa do mundo eu tirar a minha hora, enfiar o fone de ouvido na cara, na orelha, e o celularzinho quietinho, a minha hora, desligava o telefone, cara, era a minha hora do desestresse, coisa mais top do mundo. E eu não sabia o que era isso. Eu não sabia. Aí eu corria, para poder chegar na minha marcação de cardio, eu tinha que correr 600 metros e andar 50. Então a diferença ficou assim monstruosamente gigante. Eu falei assim que eu estava voando, estava voando mesmo assim. Claro que a gente fala correr, não é aquele louco, entendeu? Mas é aquela corridinha que você mantém, aí você olha no relógio, 115, meu Deus, só tem que andar um pouco mais rápido. Aí eu olhava 120, agora deu. Aí mantia, desacelerava, caía de novo. Então, isso aí, vixe, cara, meu cardio melhorou assim, sem comentar. Outra pessoa. A treinabilidade cardíaca, né? Aquilo lá que a gente... dos objetivos da reprogramação metabólica é isso. Aumentar a capacidade de oxigênio para você captar, fixar e transportar. E o coração ele tem que estar muito bem condicionado para que faça isso com muita eficiência, né? Por isso que a pressão arterial também, ela hoje está num controle bem bacana, está bem controlado. E a minha? Oi, pode falar. A minha pressão? Cara, ontem fazia já uma semana que eu não media, né? Aí minha esposa olhou e falou assim, eu passei meio mal, tal, e achei que minha pressão subiu, tal, eu falei, vamos medir. Aí medi a dela, estava um pouco acima do normal, aí eu falei, deixa eu ver a minha. 11/7. Tá de brincadeira com a minha cara. Isso era 6h30 da tarde, entendeu? Um dia cansativo, eu cheguei em casa e medi 11/7. Cara, ficou espetacular. É o que estava 15/9, 6h30 da tarde. E lembrando, né? Não tomei um comprimido de nada. Não existe nesse tratamento, não existe remédio. Não existe remédio para você tomar, não existe.
Existe força de vontade, alimentação correta e exercício. É isso que existe. Dedicação e disciplina. Essa é A dedicação tem que ser forte. dedicação e disciplina. Não, funciona, é eficiente, com certeza. E também assim, né, Ale, quando entramos na quinta e última fase, né, houve até o questionamento, precisa fazer essa fase? Eu tenho que fazer, né? Agora é a fase onde nós vamos ensinar o seu corpo, entendeu? A fazer todo o processo anabólico. É agora que ele vai fechar com chave de ouro, que é a fase que a gente fecha com chave de ouro para poder depois dar seguimento, né? Então aí o Alexandre fechou a última fase aqui. Deixa eu ver aqui. Rapaz, o tempo passa rápido demais, né? A gente conversa pouco, conversando nada ainda. O negócio voa. Olha só, o Alexandre fechou a última fase com 107 quilos e 100. Né? Nós fechamos 107 quilos e 100. Isso eu estou falando em peso na balança. Tá? Faz um mês? Faz mais de um mês? Faz, né? Foi dia 5/5. Tá fazendo 30 dias. Fez 30 dias. 30 dias. Antes de começar a live, eu tomei um banho e tal e eu pesei. Já fazia uma semana que eu não pesava. Eu falei, acho que vai, sei lá, acho que vai dar uma engordada. 105,8. E faz quantos dias, Ali, por problema particular, por problemas familiares, né? Você não está conseguindo fazer o treinamento, galera, porque assim, só um pouquinho, Ale, porque assim, ele deu continuidade, né? Eu modulei os treinamentos para ele, para agora ele treinar sozinho, porque agora o Alexandre aprendeu. Isso é o que é o bacana do programa, que ele te ensina tanto a comer, que é a questão da reprogramação metabólica, você sabe escolher o que é carboidrato de ação rápida, carboidrato de ação lenta, você consegue não fazer aqueles pratos, fazer um prato mais colorido, fazer um prato mais saudável. Isso o aluno ele aprende. Se ele quer um acompanhamento do nutricionista, aí é com cada aluno. Né? Mas aí ele adquiriu as tabelas de treino para dar continuidade, só que por um probleminha familiar agora, faz alguns dias que você não consegue treinar, e mesmo assim o peso... Caiu. Caiu até porque assim, você falou, a gente aprende a comer, entendeu? Então, o que eu faço hoje? No treinamento, eles são 6 refeições diárias, correto? Sim. O que eu faço hoje? De semana, eu faço 4 refeições. Aumentou mais carne, aumenta salada, alface, né? Aumenta a quantidade e menos vezes, só que mais quantidade. Aí a gente pensa assim, puta, eu vou comer esse arroz, cara? Só um pouquinho. Aí você pensa um pouquinho de arroz, tá? E de final de semana, sexta-feira, igual hoje não, porque tá um problema sério lá com a família do meu sogro lá e tal. Mas hoje era um dia para tomar uma cerveja, acender a churrasqueira e comer normal. Tudo. Hoje eu como tudo normal. Então de semana eu mantenho mais regrado, mais tranquilo. E de semana, final de semana, que é churrasco, o bacana, e parece que a gente fala assim, a gente vai fazer o regime que a gente ouve falar sempre o quê? O regime é o quê? Você emagrece e depois vem o efeito sanfona, né? Sim. Você vai e ganha tudo de novo. Não vejo essa ganha de peso. Não consigo enxergar, até porque a gente aprende a comer. A gente aprende. A gente é gordo. Eu continuo gordo ainda. Falar que eu sou magro, não. Eu só continuo sendo gordo, menos gordo. É gordo. Só que uma coisa que é bacana é que a minha cabeça não é mais de gordo. Exatamente. A minha cabeça não é mais de gordo. Então eu tenho certeza que eu vou emagrecer. Eu não tenho uma meta. Falar assim, quanto que é a sua meta? Você já perguntou, acho, para mim, eu acho. Você tem meta? Não foi você, não. Não foi eu. Quanto que é a sua meta? Eu falei, cara, eu não tenho uma meta. Hoje eu tô bem. Eu tenho saúde boa, eu como bem. As minhas roupas eu perdi quase tudo. A minha roupa a calça era 52, hoje foi para 46. Olha só. Dá uma diferencinha. Eu me ferrei que eu precisei comprar tudo roupa nova. Isso é bacana, mas eu continuo gordo. E o bacana é que o pessoal vai na loja, o Xandão, e fala assim, quem fazia tempo que não via... Eu vi isso hoje. Um cara, um amigo meu de Guatemi, o Kiko, olhou e falou assim, que aconteceu? Não, o que aconteceu ali? Você pegou Covid? Você vai ser Covid? Eu falei, não, cara.
Eu tô usando droga agora. Ah, você tá usando droga, desgraçado? E não, cara, então todo mundo espanta, assim, uma coisa muito, a barriga principalmente, né? Eu sempre fui meio largo, tal, meio, eu fazia, quando eu era Você mais que é o moleque, era cara da mais estrutura, forte. você é um cara de uma estrutura forte, né? Não sou pequeno, né? Mas eu era muito barrigudo, muito, muito, muito. Você deve ter foto aí que você vai colocar, tal. Sim. E E aí aí, eu Ale, lembro que a gente encerrou com chave de ouro, cara. Eu fiquei não, eu tô extremamente feliz. Vale cada centavo que a gente gasta. Hoje é assim, é investimento no seu corpo. Não é do seu corpo, é pra vida, entendeu? Uma coisa que eu fiz em 2 meses e meio, eu ganhei em 45, 12, 13 anos. de vida, Como né? que eu ganho 13 anos de peso e perco em 2 meses e meio? Uma coisa que você vai falar para uma pessoa que não viu, né, que não me O conhece, é processo. mentira. É É, na- mentira. Mas quem é me por isso. conhece o dia a dia sabe que é verdade. É por isso que eu te chamei aqui para você dar esse depoimento, né? Por isso que eu te convidei, aliás, e você aceitou. Sim, E sim. obrigado para poder a gente dar esse depoimento, porque nós temos que motivar mais galera. O horário da live, como é um horário que é disputado numa sexta-feira, entra pouca gente, entrou 25, 27 pessoas. Agradeço a todos que Sem estão aqui até problema. agora. Mas Ah, sim, depois pode falar. ela vai ficar salva no meu Instagram e ali tem bastante visualização, graças a Deus. Então a gente consegue, eu vou usar isso também, né, para depois fazer as divulgações, que é um testemunho bem bacana em Claro, é relação. E é prova o que viva que eu, funciona de verdade. isso, É mais pura verdade. e é o que eu ia te A gente não está perguntar, aqui né, para em enganar ninguém. relação lá atrás, né, antes de você vir fazer o programa, quando você ouviu eu falar em valores, é aquele negócio absurdo, né? Que eu vou pagar isso daí, por quê? Porque na cabeça da galera, né, a cabeça das pessoas, você fala lá um valor 7, 8, 10 mil, 15 mil, dependendo do estado do programa, é, o pessoal fala, porra, cara, tudo isso, mas eu tenho um fulano lá que eu faço lá com ele, lá emagrece, eu tenho um produtinho que toma que custa 100 que emagrece, tal. Só que é assim, né? A gente traz, tenho alunos aqui que estão fazendo lá comigo aqui, e o que que acontece? Quando você vê o resultado, aquilo que você falou para mim, você me contou em relação à sua vida particular e tudo que melhorou, você falou, cara, se eu soubesse que era assim, eu teria feito antes, né? E Tinha até feito antes, com certeza. quando você terminou, eu perguntei para você, Ale, é caro? Você falou, não, não é caro, né? Porque é um investimento. Você não está gastando, Sim, você está investindo. O programa ele entrega resultado. A sua disciplina foi fantástica. Eu tenho que te parabenizar por isso, como eu já parabenizei. Né? sim. Não tem margem de erro. Se você fizer engessado, ele vai dar certo. Se você consegue, como eu consigo, fazer um programa específico para o aluno, no seu caso foi específico para o Alexandre, ele é muito mais eficiente. Então a gente chegou numa gama de 23, quase 24 quilos, né? Foi de gordura, né? Foi pro pau. Foi Foi isso? 23 e 400, 23 me parece, de gordura. de gordura e 18 quilos na balança, né? É, E foram quase 6 quilos de massa magra que ele ganhou. Então, assim, é um é. processo muito fantástico, né? Cara, eu, sem palavras, é muito bom. Ah, uma coisa que eu queria dizer aqui, rapidinho, deixa eu marcar aqui, ó, em questão do percentual de gordura, de quanto ele começou em relação à obesidade do Alexandre, que é legal deixar isso aqui. O Alexandre, quando começou comigo, ele está na obesidade 2, né? Já estava na obesidade 2, quase indo para 3, entrando em obesidade mórbida. Ele estava com 35,6 de percentual de gordura, no estágio muito gordo, em questão de IMC, que é a distribuição do peso corporal, a 36,6. Olha só como é que ele terminou. Ele terminou no processo ainda de obesidade, mas saiu do processo de obesidade 1 e 2. Ele hoje já não está mais obeso em relação a mais esses 3 quilos que ele perdeu. E ele baixou, gente, para um percentual de gordura de 35, é alguma coisa lá que eu falei para vocês, para 20,4. Tá? E o proposto para o Alexandre é 17. Então ele está muito próximo hoje da questão do que é a distribuição ideal para você. É aquilo que tudo que eu te expliquei em relação a déficit de massa muscular, né? Para tirar esse processo, agora a gente tem que entrar com treinamento de força,
que era para ter começado, e a gente deu um stand-by por enquanto, deu uma freada. E assim, Ale, outra coisa que é Sim. bacana, fala aí para a galera aqui que é questão de flacidez, não tem, né? O emagrecimento, eu não consegui colocar as fotos Então, aqui, cara, eu tinha feito um processo aqui, mas depois eu vou, a hora que eu vou, daqui a pouco eu vou pedir para que a gente vai se despedir, você vai sair, aí eu consigo colocar para a galera ver. Então, assim, sim. em questão de flacidez, né? Não tem, né? Não tem. Você perde e Não. não fica sobra de nada. É até engraçado, né? Porque como perde muito rápido assim, aí a minha esposa, a Alessandra, falou assim: "Ixi, você vai virar um molengão, assim, a barriga, né?" Eu falei, depois corta essa pelanca aí, a gente corta e passa uma fita e vamos ver o que vai virar. E não Vamos lá. ficou não, cara, ficou certinho, Fica, ficou não bacana. fica. E Como por quê? é, Porque a magia do programa. magia do programa é isso. A gente dá, graças a Deus, ao mestre Galo, porque foram anos estudando e elaborando esse processo. E é um processo que eu tenho que falar, porque o programa é dele. A gente faz por usar esse programa, nós temos que ter muita responsabilidade, porque para a gente trazer esse programa em evidência, que é uma coisa estudada e elaborada há mais de 30 anos aí por ele, então o que, que acontece? Nós temos que colocar isso em prática com muita sabedoria, não é pegar e colocar de qualquer jeito. Então, primeiro você tem que ter sabedoria para colocar o programa em prática. E em relação ao processo da não flacidez, o que, que acontece? Que a gente faz a perda de gordura e preserva a massa muscular. A flacidez só acontece quando a gente perde muito mais massa magra. Por isso que vem o efeito sanfona que você cogitou há pouco, que quando você perde muito mais massa magra do que gordura, a tendência é a musculatura ficar flácida e a gordura permanece. Então você estica o braço e vê aquela pelanca aqui embaixo, tira a camiseta, tem uma língua pendurada ali. Isso também vai dar quantidade de Duas, né? gordura. Duas. Duas. A quantidade, a quantidade de gordura que o indivíduo tem que perder e o grau de obesidade. Às vezes você pega um cara, já tratei indivíduo de 230 e poucos quilos, emagrece 40, 50 quilos, vai ter uma sobra de pele, é natural ter. Só que também é muito menos do que ele fizesse um processo muito agressivo ali no organismo dele. E quero que você fale agora um pouquinho do acompanhamento da nossa professora Érica, né? Como que foi, como que ela é, porque pela minha agenda, né? Graças a Deus ser bem, sim, tá cheia de clientes para a gente atender. O Alexandre ele precisava do atendimento e a Érica é a minha extensão na clínica em relação O horário, é são meus, verdade, né? O horário. né? E o horário, O né? meu Não horário, né? batia, porque eu já tinha um horário fechado em outro lugar para me atender, que é o condomínio, e a Érica ela ficou responsável sobre a minha supervisão. Mas o que é a Érica? A Erika, a Erika é um problema. É que assim, como é um tratamento, a gente espera que seja uma coisa pegada mesmo, né? E lá com ela não tem, a gente conversa do dia a dia, da loja dela, a gente conversou um monte, assim. Só que quando começou a fazer exercício, meu amigo, vai. Mais um, eu nunca acabava. Mais um, é mais um. Jesus, é mais um, mais um. Ela é fodida, tem as moral. Cria sua, né? Cria sua, acho que é verdade. Ali é cria minha, mas com todo como se diz, né? A Você personalidade ri, dela, a né? identidade dela. Você ri, né, miserável? Tá rachando o bico aqui. Mas ela é assim, do eficiente. Não é à toa que eu entrego meus alunos na mão dela sem pestanejar, como ela é muito eficiente com os alunos dela, também dá muito Tá resultado. bem entregue, né? Tá bem entregue. Então, isso hoje já tem quase 3 anos aí que está comigo, então hoje eu já não tenho mais dúvida, né? Até a Cíntia está dando risada aí, ó. A Cíntia é aluna dela também, entendeu? Pergunta se a Cíntia Cíntia. sofre. Tá aqui, ó, bem assim, a contagem dela não acaba. Não, é infinita. Começa, não tem fim. É mais uma. A hora que o braço começou a tremer, deu. Claro que deu. O corpo não aguenta mais nada. Claro que deu. Então, assim, brincadeira à parte, explicando que o treinamento ele é um treinamento customizado, principalmente de força. Então, cada aluno tem o seu percentual de carga em cima do que nós tiramos do RM.
que é a carga máxima que nós fazemos um teste, aí se tira dentro da questão de contração de fibra muscular que nós queremos trabalhar. Então tem um percentual que é distribuído, aí para nossa contagem existe sim um número a ser atingido. Para o aluno a gente não fala, porque senão o músculo não conta, e o músculo também não sabe qual que é o melhor exercício para ele. Mas, olha lá, vocês reclamam demais, a Érica está falando. Todo mundo reclama, né? A gente reclama. Olha, o tempo aqui explodiu. Eu quero te agradecer muito, tá, pela participação. Obrigado a você. Fica aí que eu vou, para quem ficou, vou colocar a fotinha para a galera ver como que estava o Alexandre antes e depois, e vou bater mais uns 5 minutinhos de papo. Aquela foto, gente, é montagem, não era desse jeito. Tá. Tá. Tá bom? Ó, boa noite, cara. Beleza, obrigado gente. mesmo. Vamos armar. Obrigado a vocês. Vamos armar para nós tomar uma, porque nós merece. Não, ó, aqui, ó. Rapaz, quando eu bebi isso? Eu tô vendo aí só você na aguinha aí gritando para alguém, traz aguinha, traz água para mim. Falar em água é até uma coisa engraçada, né? Quando o tratamento começa em 6 quilos, 6 litros de água, rapaz, você vai enfiar 6 litros de água, meu amigo? Você tá louco? Bebe, assim é assado, Hoje, cara, vira necessidade. O corpo aprende de um tal jeito que quem que bebe, tirando o tratamento, bebe água 8 da manhã, 9 da manhã, você tá louco? Teve cliente que um dia eu cheguei lá, era 8, eu abri a loja 8h30, né? Era 9 horas, eu fui no bebedor, pá, um copão, pum, mais um. Meu amigo, encheu o narizão ontem, né? Quer dizer, quem bebe água de manhã só bêbado. Só cara de ressaca. Bebe água de manhã, né? Então é uma coisa que a gente não faz, cara. É uma coisa que faz um bem da lascado, né? Muito. Mas quem quer saber mais tem que pagar o tratamento. Aí tem que pagar o tratamento, marcar uma consulta aí, pelo menos marcar Marca uma consulta. Marca uma consulta, vem que e eu vou mostrar suas fotos agora, tá? Cara, mostra aí. Obrigado, boa noite. Valeu, gente. Com Deus. Um abraço. Valeu, Xandão. Beijo, Cíntia. Tchau. Falou, Érica. Como que eu saio esse trem aqui? Falou, tchau. Um abraço. Legal. É isso aí, galera. Deixa eu colocar a imagem do Ale aqui, ó, de como ele era. Olha só aí, ó. Tá? Eu coloquei ela inteira para você ver que é ele mesmo, tá? Esse é o Alexandre. Ele estava aí com quase 130 quilos aí. Foi a foto que ele falou em relação ao Porto, né? De quando ele resolveu começar, né? E aqui, ó, deixa eu escolher outra. Essa foi a foto que a gente finalizou. Olha aí. O que eu falei da região abdominal? Olha só, retinho, tá? Foram praticamente aí 23, 24 quilos de gordura aí. 18 quilos na balança e praticamente 20 quilos de gordura. Sensacional, né? E lembrando aí que ele falou que ele terminou com 117,700, já está com 105 quilos, né? Outro homem mesmo, sério, outro homem. Foi, assim, maravilhoso esse processo, porque é um amigo muito próximo, né? Uma pessoa muito próxima, e eu cuido de várias pessoas em relação a olha aqui a questão de comprar. Olha outra foto dele aqui, né? Essa daí, peraí. Aqui é o comparativo, ó, dos dois. Então, assim, tá aí, ó, para vocês verem, ó, 124, tá? Mas ele começou com 127,700, tá? Quase 128 quilos praticamente. Eu coloco 124 porque é a primeira foto da balança que eu tenho dele, que o aluno ele pesa lá, no primeiro dia ele manda a foto para você, entendeu? Mas em peso gordo ali, ó, tá dando 21.800. Então, assim, é um programa fantástico, é um programa que não tem margem de erro, é um programa com muita eficiência. Então, o que eu falo para vocês, que quem não fez, faça. Obrigado aí para todo mundo. Quem não fez, faça. Quem quiser agendar uma consulta, me procura aqui na Clínica Alexandre Passos. Como no Brasil todo, hoje nós temos certificados da Galo Personal Systems, que também faz trabalho maravilhoso, como eu faço aqui na clínica. Tá bom, galera?
Quero agradecer a todos que estiveram aqui até agora. Uma boa noite para vocês. Tá? Fiquem com Deus, um bom final de semana. Se cuidem, tá? Se cuidem desse coronavírus aí. Obrigado, Cíntia. Já já estou em casa aí. Põe o arroz no... Põe o feijão para esquentar aí para nós. Galera, beijo no coração, boa noite, obrigado aí por todo mundo que esteve aqui com nós até agora. E estamos aí terminando, eu tenho alguns programas que estão finalizando aí também, que vai ser fantástico, fantástico o resultado. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui. Obrigado aí para todo mundo que está me dando parabéns. A gente só consegue isso, primeiro, pelo programa Peso, segundo, pela dedicação do aluno. Valeu você, Ale. A dedicação do aluno é que sempre que conta. A gente tem o menu, eu falo que a gente tem um menu, a caixa de ferramenta. A gente entrega ali a ferramenta, mas quem aperta é o aluno. A gente sabe o parafuso que aperta, mas quem aperta é o aluno. Tá bom? Um abraço para vocês, obrigado, beijo no coração.